Bom dia, Fábio. Você me ouve bem? Sim, perfeitamente, governador. Quero cumprimentá-lo e a todos os vereadores presentes, cumprimentar pela iniciativa, cumprimentar o bispo Dom Roberto, o prefeito, Vladimir. E esse tema que está sendo proposto é um tema muito amplo. E eu vou procurar me situar a partir de uma perspectiva do Estado do Rio de Janeiro. Por que chegamos a esse momento que o Estado do Rio de Janeiro vive hoje? Nós éramos dois estados. Antes de sermos Estado do Rio de Janeiro, nós éramos Guanabara e Estado do Rio de Janeiro. Em 1960, com a mudança da capital para Brasília, houve uma perda imensa na economia do então Estado da Guanabara. Imaginem vocês que o Palácio Presidencial era o Palácio do Catete, pertinho de onde fala vocês, aqui do Flamengo, né? Imaginem vocês que o Congresso Nacional era aqui, né? Onde funcionou o Palácio Tiradentes. Imaginem vocês que os ministérios estavam todos instalados no Estado do Rio de Janeiro e o quanto isso representava para a economia do nosso Estado. O Estado do Rio de Janeiro vivia em função de ser a capital federal. Pois bem, com a decisão de levar a capital federal para Brasília, para forçar a chamado crescimento para o oeste brasileiro, não se pensou, como em outros países, que era preciso dar uma destinação a este ponto, a este estado, o Estado da Guanabara. Éramos até então dois estados, Estado do Rio e Estado da Guanabara. E o Estado da Guanabara entrou em franca decadência. A Guanabara foi caindo, até que o regime militar que se instalou no Brasil, com o golpe a partir de 1964, para tentar alavancar a economia desse Estado da Guanabara, que vinha perdendo força, resolve então promover, sem consulta popular, ou seja, não teve plebiscito, de maneira totalmente ilegal, uma fusão entre dois estados. O Estado do Rio e o Estado da Guanabara. Pois bem, essa fusão acreditava-se, à época, que traria ao cenário nacional um novo Estado forte, porque, lógico, né, eram dois estados de características completamente diferentes. Mas ficamos durante pelo menos 20 anos, e ainda até hoje existem resquícios desse problema, tratando de... Eram dois judiciários, eram dois ministérios públicos, eram dois funcionalismos, ou seja, ficou-se uma confusão que só mesmo para ordenar o novo Estado que surgia, perdeu-se um tempo enorme. Bom, acreditava-se que o antigo Estado do Rio de Janeiro pudesse dar uma contribuição importante à Guanabara, mas que a Guanabara, a antiga Guanabara, seria o motor do novo Estado, o Estado do Rio de Janeiro. Né? Mas não foi o que aconteceu. A Guanabara foi caindo, a antiga Guanabara, e o interior,
através de mudanças que foram feitas na legislação a partir da minha gestão, como governador do Estado, ele foi subido. Só para que vocês tivessem noção, a distribuição de ICMS para os municípios, em 1999, primeiro ano da minha gestão, como governador, ele era 69% de todo o ICMS para a cidade do Rio de Janeiro e 31% para dividir para os outros 91 municípios. Ou seja, a concentração dos recursos provenientes do ICMS era muito forte na cidade do Rio de Janeiro. Agora já não mais, né, um estado, uma cidade. Bom, então, o que fazer agora, nesse momento que o problema foi criado e hoje o que se vê é uma cidade do Rio de Janeiro completamente esvaziada, perdendo a cada ano mais espaço para ações de facções, sejam elas milicianas ou sejam elas ligadas ao tráfico. A indústria praticamente abandonou a cidade do Rio de Janeiro. E hoje, se nós pararmos para analisar qual é a distribuição de ICMS, aquela que era 69% para a cidade do Rio e 31% para os outros 91 municípios, hoje o número é 74% para os 91 municípios e apenas 26% para a cidade do Rio de Janeiro. Houve uma inversão. Porque com a decadência da cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana e também o interior, em boa parte, começou a se desenvolver. Enquanto se atrofiava a antiga capital, perdendo a cada ano prédios federais, organismos federais, que se transferiam daqui para a nova capital, em Brasília, o interior foi ganhando força, ganhando universidades, ganhando empreendimentos. Hoje você tem, no sul do estado, o segundo polo automotivo do Brasil. O estado do Rio de Janeiro hoje, né, entre a região de Porto Real, Quatis e Resende, só perde para a produção de automóveis do ABC Paulista. Ali estão instaladas as fábricas da Peugeot Citroën, a fábrica da Volkswagen, a fábrica da Nissan, a fábrica da Toyota e outras fábricas importantes. Tornou-se um polo automotivo. Se você pegar hoje o próprio Norte Fluminense, está se instalando aí o Porto do Açu, que ainda não terminou o seu processo de implantação e vem a ser o maior porto da América Latina. Você pega outras regiões do estado, elas foram crescendo e muito. Tem que se encontrar uma saída para que a Guanabara antiga, hoje cidade do Rio de Janeiro, saia desse processo de decadência. E qual é, na minha opinião, a maneira de fazer isso? Na Constituição da República Federativa do Brasil, em 88, foi colocado o Fundo Constitucional de Brasília. Para que era esse fundo? Esse fundo era para ajudar na implantação da capital. Ele foi constitucionalizado, ele existia, né? Só que ele foi constitucionalizado. Então, o que diz esse fundo? Que a polícia militar e civil, a justiça, Ministério Público e tribunais de justiça estaduais e metade da educação são bancados pelo governo federal. Todo mundo sabe quanto ganha um policial
colocado, trabalhando no Distrito Federal, em Brasília. Esse fundo, o valor dele, agora atualizado, é de 13,4 bilhões de reais por ano. Além disso, esse fundo estabeleceu que Brasília é uma cidade-estado. Ao mesmo tempo que Brasília tem todos os benefícios de ser um estado, ele não precisa repartir com outras cidades, porque ele não tem outros municípios. Então, tudo que ele arrecada é 100% para ele. Mas só existem cidades satélites, que, na verdade, são distritos, né, que criaram cidades satélites. Mas não há divisão de impostos com essas cidades satélites. Então, 100% do ICMS, 100% do IPVA, 100% de todos os tributos estaduais fica para o governo do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, Brasília também é uma cidade. E ela tem o direito de cobrar IPTU, ela tem o direito de cobrar ISS, ela tem o direito de cobrar todos os tributos municipais. Ora, tendo a sua polícia paga pela União, a sua justiça paga pela União, bombeiros também, porque bombeiros são militares. Boa parte da sua rede educacional paga pela União. Tendo todos os tributos estaduais, 100%, você precisa dividir para ninguém. E mais 100% dos tributos estaduais, criou-se uma facilidade para Brasília que não pode persistir. Hoje, já tramitando no Congresso Nacional, um projeto de lei que visa fazer com que o Rio vire área de interesse especial. O que é uma área de interesse especial? Vários países fizeram isso ao trocar a capital. Quando a capital saiu, por exemplo, de Moscou, né, que foi para outra cidade, a União Soviética manteve, agora não mais União Soviética, agora a Rússia, manteve toda uma estrutura que não quisesse com que a cidade se esvaziasse. O mesmo aconteceu com Amsterdã e Haia, na Holanda, o mesmo aconteceu, poderia estar aqui umas dezenas de países que protegeram aquela que era a sua capital quando houve ou necessidade política ou econômica, uma mudança de capital. Isso ocorrendo, o que vai acontecer? Hoje é um desequilíbrio. Nós só não somos a segunda economia do país porque a cidade do Rio de Janeiro puxa para baixo. Falando francamente, né, olhando os números que eu tenho me debruçado a estudar, quando você olha o IDH da cidade do Rio de Janeiro, você se assusta. Há regiões dentro da cidade do Rio de Janeiro que têm índice de desenvolvimento humano abaixo de níveis de países assim, estão em situação de miséria. E isso só vai mudar quando o Estado for equilibrado. Então, acho que, como bandeira e como sugestão, acho que a primeira medida que esse consórcio, conselho, né, o parlamento regional deve fazer é unir os demais parlamentos regionais com o intuito de que o governo federal, eu cheguei a comentar isso quando era presidente da República, quando era presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, eu disse, poxa, nós temos um presidente da Câmara do Estado do Rio de Janeiro, nós temos um presidente da República do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a grande oportunidade de nós fazermos com que o Rio se torne uma área de interesse especial e tenha os benefícios necessários para que ela saia desta crise permanente, né, que ela vive hoje. Eu pergunto aos senhores, para dar exemplo claro daquilo que eu estou falando, onde se concentra uma das maiores companhias siderúrgicas do Brasil, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, antigo estado do Rio de Janeiro. Onde é que se concentra a nossa única refinaria de petróleo?
em Duque de Caxias, antigo estado do Rio de Janeiro. Onde é que se concentra o maior porto da América Latina, um dos maiores do mundo? São João da Barra, antigo estado do Rio de Janeiro. Onde é que se concentra a sede da Petrobras, a maior empresa brasileira? A sede administrativa fica no Rio, mas a sede operacional fica em Macaé, estado do Rio de Janeiro. Onde fica a segunda termoelétrica mais possante que está segurando hoje para que o Brasil não tenha um problema sério de energia aí com um apagão. Fica em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. E a terceira fica no Porto do Açu. Foi inaugurada dentro de alguns dias atrás e ainda haverá mais uma a ser inaugurada. Onde é que fica o polo cimenteiro do estado? Fica em Cordeiro, Cantagalo. Onde é que fica o polo de vestuário? Fica na região de Friburgo ou da Rua Tereza, em Petrópolis. E aí se vai a pergunta: o que é que o antigo estado do Rio de Janeiro não produz? Produz tudo. E o que é que produz o antigo estado da Guanabara? Nada. É uma cidade que tem vocação turística, que tem 1/3, 33% da sua população morando em favelas, que não tem água, que não tem luz, e cujo Estado em si não tem recursos para fazer um processo de urbanização. Nem o Estado e nem a Prefeitura. Ao longo dos anos, várias tentativas foram feitas, mas, infelizmente, os recursos são vultosos. Estamos falando de uma cidade, hoje a cidade do Rio de Janeiro, o antigo estado da Guanabara, que tem 6.400.000 habitantes. 6 milhões. 3.200.000 moram em favelas. Favelas onde metade delas, estão dominadas pelo tráfico ou pela milícia, exportando, inclusive, facções para o interior do Estado. Um projeto equivocado, que foram aquelas UPTs. Os senhores que são vereadores conhecem muito bem a violência que explodiu no interior com a ida de facções que nunca tinham atuado no interior para cidades que eram calmas, pacíficas, e não tinham esses problemas. Recente levantamento feito por uma organização que trabalha com a questão da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, levantou que nas 1.800 comunidades do Grande Rio, ou seja, do Rio, da Baixada e da região leste, que compreende Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, existem 28.000 fuzis. 28.000 fuzis. Sem contar o número de pistolas e outros armamentos. Isso é uma coisa explosiva. Se tornando área de interesse especial, teria que haver um plano de desenvolvimento econômico, um plano de retomada do crescimento do Estado como um todo, porque hoje quem carrega a antiga capital nas costas, me perdoe, é o antigo Estado do Rio de Janeiro. Nós é que produzimos petróleo, nós é que refinamos o petróleo, nós é que plantamos a maior bacia leiteira, é nosso, o Rio não tem leite. O Rio é que produz, o antigo Estado do Rio é que produz automóveis, o antigo Estado do Rio de Janeiro é que produz tudo aquilo que o Rio de Janeiro hoje ainda fica com 29%, perto de 30% de uma arrecadação que ela não tem. Então, Fábio, eu sugiro, e agradeço muito o convite para essa palestra de hoje, de abertura, que esse seja um tema muito importante e que seja adotado, a partir deste parlamento, para outros parlamentos regionais. Porque, na verdade, não foram decisões políticas que fizeram esse estrago. A ida da capital, em 1960, para Brasília, foi uma decisão política. Mas a fusão ocorrida no período militar
ela desrespeitou todos os requisitos constitucionais. Foi feito um decreto, esse decreto foi publicado, e a partir do dia tal, do ano tal, não existe mais Estado do Rio e nem Guanabara. Surge, então, o Estado do Rio de Janeiro. Nós que éramos o Estado cuja capital era Niterói, um Estado próspero, mas de característica rural, né? As características foram surgindo e cada vez irão surgir mais. A tendência do Estado do Rio de Janeiro é para cima. A tendência do antigo Estado da Guanabara é para baixo. Ou nós encontramos uma solução para esse peso que temos carregado nas costas, chamado Antiga Guanabara, hoje cidade do Rio de Janeiro, ou o interior tem atrasado o seu desenvolvimento em função desta situação. Era isso que eu tinha que colocar. Acho que devemos nos unir, né? Embora a sede do governo estadual seja na cidade do Rio de Janeiro, o interior unido tem um potencial econômico que pode fazer com que aquele equívoco do passado possa ser corrigido. Então, é isso que eu tinha a falar. Não sei se será permitido algum tipo de pergunta, mas estou aberto a responder se for caso. Muito obrigado. O vereador gosta de tribuna. Boa tarde, meu eterno governador Garotinho. Aqui é Jorge Valeriotti, presidente da Câmara de São José de Ubá. É isso que eu gostaria de falar ao senhor. São José de Ubá hoje só está onde está, primeiramente agradecendo a Deus, e aqui na terra o senhor que levou água para lá, posteriormente uma crise que a gente teve, que tinha caminhões e caminhões pipas carregando água para a nossa cidade, e não me recordo o ano, e o senhor captou água do rio Muriaé, ali no distrito de Aré, distrito de Itaperuna, e fez um encanamento subterrâneo até São José de Ubá, cerca de 25 quilômetros. Então, São José de Ubá hoje, agradeço em nome de toda a população ao senhor e à governadora Rosinha, que não podemos esquecer dela. Nunca ninguém fez tanto por São José de Ubá igual o senhor e a governadora Rosinha. Governadora Rosinha, lembro que na campanha fez a promessa de que o município que desse a maior quantidade de votos em percentual, ela iria agradecer pessoalmente. E São José de Ubá teve esse privilégio de eleger a governadora Rosinha com 89,9% dos votos, e na terça-feira, posterior à eleição, ela desceu lá no campo do Grêmio, em frente à minha casa, para agradecer a população de São José de Ubá. Então, saiba o senhor que São José de Ubá está de portas abertas, e a Câmara Municipal de São José de Ubá está de portas abertas, aguardando o senhor para tomar um café conosco. E saiba, desde já, sendo o senhor candidato a qualquer cargo que for, estarei lá como um soldado de Vossa Excelência. Ô, Valeriotti, me permite uma parte? Com certeza, governador. Eu me lembro que quando eu pedi para que fosse feito um estudo sobre a água de Ubá, nós tivemos uma reunião técnica e o conselho da empresa disse o seguinte: olha, é inviável o que vai se investir em Ubá para pagar o investimento, nem para a empresa ter lucro, não. Né? A SEDAI leva 102 anos. Falei, olha, mas acontece, nós temos ali pessoas que são nossos irmãos, cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. Não, mas tem a questão econômica. Quando a gente coloca a questão econômica, mas coloca a questão humana, sanitária, em primeiro lugar, a gente consegue fazer as coisas assim. Por isso que
eu me orgulho muito de várias decisões que eu tomei que podem ter sido, do ponto de vista econômico, no primeiro momento, ruim, né? Mas que do ponto de vista humano, social, para o desenvolvimento, eu sei, hoje a grande produção que sai de Ubá para a Ceasa, praticamente todos os dias, com pessoas que trabalham e merecem o nosso respeito. Muito obrigado, governador. O que eu digo? São José de Ubá está de portas abertas, aguardando o senhor lá para tomar aquele café na nossa Câmara de São José de Ubá. Agradeço a oportunidade, Obrigado. presidente Fábio.